Boa noite. É com muita alegria que iniciamos mais uma atividade das nossas assessorias de visão e de autismo e síndromes do gabinete da governadora Vera Mota, LC1, e da comissão de pessoas com deficiências, idosos e vulneráveis do grupo de trabalho de Lages, a nível nacional. Hoje nós estamos aqui reunidos para duas palestras muito importantes, a palestra do companheiro Hélio Rico, comemorativa alusiva ao Dia do Braille, e a palestra do biólogo Cristiano Silveira, da Associação de Mucoviscidose, e também membro ativista pelas associações de condições raras do Brasil. Nós vamos iniciar, nesse momento, foi-me dado pela nossa governadora a missão de realizar a invocação a Deus. Deus, do coração de todos nós, infundir nesse momento todas as energias mais nobres voltadas para a missão desta noite, de falarmos sobre a importância do Braille como uma tecnologia de direito humano para as pessoas cegas. E também sobre a importância das associações brasileiras de doenças raras para as pessoas que vivem com essa condição e suas famílias. Que possamos dar o melhor de nós e que possamos, ao final desse encontro, sairmos mais fortalecidos nas nossas missões pelo direito à vida, pelos direitos humanos das pessoas que necessitam de ações voltadas para as suas necessidades. Assim seja, Senhor. Que assim seja. Bem, agora passo a palavra para a nossa governadora, professora Vera Mota, governadora do Distrito LC1 de Lages. Boa noite a todos e a todas. Tenho um prazer muito grande em estar abrindo esse evento sob o comando da nossa companheira Edicleia e o do nosso companheiro Hélio, que são nossos assessores, que tanto têm trabalhado nesse ano leonístico, como em todos os outros anos leonísticos, né? Em prol das pessoas com deficiência, com as síndromes, várias ações que eles se envolvem e assim desenvolvem brilhantemente em nosso distrito e em todos os lugares por onde passam, porque quer pensar numa pessoa competente é a nossa companheira Edicleia, mais outro, nosso companheiro Hélio. Pessoas de um gabarito assim incrível, que graças a Deus nós temos no nosso convívio. E hoje eu quero agradecer ao Cristiano, se assim posso lhe chamar, e ao Hélio, que vão dar suas palestras aqui hoje, falando sobre os assuntos que foram determinados, e vamos aproveitar bastante esse evento para... A gente sempre aprende, né, Edicleia? Sempre está aprendendo com tudo que a gente ouve, tudo que a gente participa, e vamos dar início aí, passar a palavra a Edicleia para fazer o comando do evento dessa noite.
e tenham um bom evento. Aproveitem todos os conteúdos que eu tenho certeza que serão maravilhosos. Vamos lá, Edicleia. Obrigada, governadora, pelas palavras. Eu agora vou passar, parece que o companheiro André ainda não está presente. Eu vou passar, então, à companheira doutora Elaine Carvalho, que faz parte também da diretoria da Comissão de Vulneráveis, de Pessoas com Deficiência, Idosos e Vulneráveis, dos grupos de trabalho de Laje. Companheira, a palavra é sua. Eliane, você está sem som. Desculpa. Boa noite, companheiras e companheiras. Boa noite. Obrigada pela palavra, companheira Edicleia, na pessoa da nossa governadora Vera Mota, companheira Vera Mota. Eu saúdo todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Sejam bem-vindos os nossos ilustres palestrantes, doutor Cristiano, companheiro Hélio, o nosso presidente da comissão ainda não entrou, mas eu já avisei para ele. Mais uma vez, eu gostaria de parabenizar tanto a companheira Edicleia quanto a governadora Vera Mota por essa sensibilidade, tá, governadora, com o tema. O presidente da nossa comissão, como você já teve oportunidade de conhecer, ele também é uma pessoa com deficiência, ele tem síndrome de Down. Na nossa comissão, nós temos também o companheiro Hélio, que é uma pessoa com deficiência visual. Eu também sou uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência auditiva bilateral severa, utilizo aparelhos auditivos em ambos os ouvidos. E é uma honra muito grande a gente estar aqui mais uma vez comemorando a inclusão, comemorando a grandiosidade do empoderamento dessas pessoas com deficiência. Obrigada pela sensibilidade. Passo a você, devolvo, companheira. Quero agradecer aqui também a presença da companheira Marli de Paula, presidente da região da divisão C1, a companheira da Ilza, que é do Lions Clube de Novo Progresso, também que estão aqui nos prestigiando. Estou vendo o companheiro Eduardo, lá de Florianópolis, ingleses, né? Eu acho que o outro nosso companheiro já deve estar entrando. Sejam todos bem-vindos aqui. Companheira Edicleia, com você. Obrigada, companheira Elaine, demais companheiros da comissão. Essa comissão ela é muito rica porque tem representantes de várias partes do Brasil, de vários lares, regiões, visões, e isso nos dá um fortalecimento e também uma troca muito importante. Como a companheira Elaine falou, o nosso presidente é um ativista, o companheiro André é uma pessoa com síndrome de Down. O companheiro André ele representa tudo que nós sempre falamos da área, né? Entrando agora o companheiro Baldo. Nada sobre nós sem nós. Então, é um orgulho muito grande ser presidido, estar também ajudando, secretariando o nosso companheiro André. Bom, enquanto o nosso companheiro André ele se organiza, né, para participar, eu já passo a palavra para o primeiro palestrante da noite, que é o companheiro Hélio Rico, que é assessor de deficiência visual, professor, psicólogo, que trabalha, né, formando pessoas e acompanhando pessoas voltadas para os projetos, né, de inclusão social. Então, vou passar agora a palavra ao companheiro Hélio.
Hélio, você está sem som. Bom, agora eu acredito que o microfone está ligado. Então, é uma alegria, isso, é uma alegria muito grande, né, estar nesse momento, numa data importante, e a comissão tem um papel fundamental nessa divulgação. Agradecer a nossa governadora Vera Mota, agradecer aos dirigentes responsáveis por esse momento em que nós vamos falar sobre a importância do Braille. Estou aqui no computador, teclado, tecnologia eletrônica, mas nós temos uma tecnologia de escrita muito importante e que não deve, em nenhum momento, ser esquecida. Eu tenho falado da convivência das formas de escrita. Existe um percentual elevado nos Estados Unidos da América de opiniões acerca de se abandonar a caneta, o lápis, e partir para a alfabetização direta no teclado. E existem estudos mostrando o quanto de perda acontece do ponto de vista da memória, do ponto de vista da criatividade, do ponto de vista da aprendizagem, a partir do momento que se abandona a tecnologia, também é tecnologia, né? Do lápis, da caneta. E o correspondente a isso, ao lápis, à caneta, é um instrumento para que se possa escrever em braille. Seria o equivalente disso, alfabetizar a criança direto no computador, a criança cega, ou o aluno cego, aquele que perdeu a visão, uma cegueira adquirida, por exemplo, direto no computador. Há uma perda no grau de aprendizagem, há uma perda na desenvoltura da escrita das palavras. Então, esse dia, né, o Dia Internacional do Braille, ele é uma oportunidade, eu fico muito feliz, do Lions, que tem essa vocação para o atendimento a pessoas com deficiência visual. Isso, Helen Keller, né, que era surda, cega, e que desafiou Melvin Jones no combate à cegueira por causas evitáveis. Então, a comemoração, a alusão, o chamamento à atenção no Dia Internacional do Braille é algo de extrema pertinência. Algo de extrema pertinência. Agora, vamos falar um pouquinho, né, desse primeiro encontro nosso, dessa palestra envolvendo síndromes raras, envolvendo Braille. Em termos de Braille, nós estamos comemorando o Dia Internacional do Braille, que é dia 4 de janeiro. Nós estamos no mês de fevereiro, mas chamando a atenção
para o mês de janeiro, né, e o mês de fevereiro. Síndromes raras, mês de fevereiro. Braille, Dia Internacional do Braille, dia 4 de janeiro. E o que tem o dia 4 de janeiro? Dia 4 de janeiro de 1809 foi o nascimento de Luiz Braille. E quem era Luiz Braille? Foi o criador do método e do sistema Braille. O nascimento do Braille foi em 4 de janeiro de 1809. Braille não nasceu cego, ficou cego aos 5 anos de idade, por conta de um acidente doméstico. O pai dele trabalhava consertando artefatos de couro e ele se feriu com um material pontiagudo em um dos olhos e, posteriormente, a infecção avançou e acabou cegando completamente. O acidente foi quando ele tinha 3 anos e a perda da visão totalmente ocorreu aos 5 anos. Dando um passo atrás, recuando um pouquinho, o ano de 1784, foi criado na França um instituto de atendimento a pessoas cegas, mas o Braille não existia ainda. A tentativa do professor Valentin Roy era ensinar a ler com letras ampliadas em relevo, caracteres ampliados em relevo. 1784. Não dava muito certo, porque a leitura ficava muito complexa, a letra ampliada não dava uma boa possibilidade de leitura. E, olha, 1784. Em 1809, nasceu o Braille, que aos 5 anos ficou cego, mas começou a estudar em escola regular e ganhou uma bolsa de estudos. Era um excelente aluno. E foi estudar nesse Instituto Imperial de Jovens Cegos. Lá, aos 16 anos, Luiz Braille tomou conhecimento de um princípio de leitura de pontos em relevo. Isso na arte militar, né? O capitão Barbier criou um tipo de leitura de pontos em relevo para os soldados passarem mensagens no campo de batalha durante o período da noite. Eram pontos de relevo. Braille, já aluno lá da escola do Instituto Imperial do Valentin Roy, o que ele fez? Ele aperfeiçoou esse processo, criando o sistema por meio desse aperfeiçoar. Isso aos 16 anos. Luiz Braille, um jovem talentoso. Aos 16 anos, ele criou esse sistema de escrita. E o interessante dessa questão é que revolucionou aí em 1825. Em 1825 foi efetivamente a criação do sistema Braille. Agora, em 1837, o Braille, já também criado e mais ainda aperfeiçoado, ganhou esse contexto na educação, esse espaço na educação de pessoas cegas. E foi o quê? Foi disseminado, começou a disseminação do sistema Braille. Ainda
na esteira, ainda nesse processo de desenvolvimento, e pavimentando esse nosso espaço com informação e articulando conhecimento, nós temos uma outra data comemorativa que aí, com certeza, a comissão pode até colocar na agenda, que é o dia 8 de abril. O que aconteceu no dia 8 de abril? É a data de nascimento de José Álvares de Azevedo. José Álvares de Azevedo, ele foi o responsável pela disseminação do Braille no Brasil. Então, o Dia Nacional, olha, nós estamos chamando a atenção a duas datas. O Dia Internacional do Braille, do Sistema Braille, o Dia Internacional e o Dia Nacional do Braille. E esse Dia Nacional do Braille é dia 8 de abril. Por quê? Dia 8 de abril de 1834, nasceu no Rio de Janeiro o José Álvares de Azevedo. Então, a gente pode incluir na nossa agenda aí mais um chamamento dessa chegada do sistema Braille ao Brasil e essa importância para a educação de cegos até os nossos dias, e que nós possamos manter o ensino e a aprendizagem do Braille para nossas crianças, para os nossos adultos que desenvolvam, que tenham desenvolvido a cegueira, essa cegueira adquirida. Agora, gente, eu vou para uma parte prática, para mostrar para vocês o instrumento de escrita Braille. Então, nós vamos deixar de mão um pouquinho a questão do que seria teórico e nós vamos falar da situação da prática da escrita Braille. Aqui, nós podemos, espero que todos estejam vendo direitinho, aqui eu tenho uma reglete que eu posso chamar de reglete de bolso. Tá? Cada retângulo desse aqui, gente, é o que nós chamamos de tela Braille. E nesse retângulo aqui, cabem duas colunas de 3 pontos, cada uma. Então, uma cela cheia, preenchendo completamente esse retângulo. Vamos fazer um exercício de imaginação? Vou convidar vocês a fazer um exercício de imaginação. Ó. Faz de conta que eu criei esse retângulo e ele ficou desse tamanho aqui. Ó. Eu poderia fazer um ponto aqui nesse canto superior, seria ponto 1. Poderia fazer um ponto no meio, seria o ponto 2. E poderia fazer um ponto aqui, ó, no finalzinho 3. Poderia fazer um ponto aqui, ó, 4, ponto 5, ponto 6. Então, uma cela cheia, um retângulozinho desse aqui, ó, que eu estou apontando, cabe o quê? 6 pontos. 6 pontos, por exemplo, representa o quê? Uma cela cheia e que, na verdade, é a escrita da letra E com acento agudo. Uma celinha dessa cheia representa a letra E. Então, aqui nós temos uma reglete que eu posso chamar de reglete de bolso. Agora, nós vamos mostrar aqui para vocês o material para fazer o furo no papel, que é um papel com a gramatura 120, que pode ser adaptado, papel 40 quilos. O que é o papel 40 quilos? É aquele papel que a gente forra a mesa nas festas, a gente não cobre a mesa com uma folha de papel com a gramatura um pouco maior. Aquele papel 40 quilos recebe o nome de 40 quilos por quê? 1000 folhas daquelas pesam 40 quilos.
aquele papel, ele também oferece a possibilidade de você escrever em braille. Então, o nome punção, vamos sair agora com o aprendizado, reglete de bolso, punção. Mas temos uma reglete que é um pouco maior. E essa reglete aqui, nós temos aqui a reglete de madeira, né? Uma prancha de madeira com a reglete para você escrever. E aqui já tem o quê? O papel, uma gramatura maior, que eu falei para vocês, que é o papel braille, papel para escrita braille. Tá certo? Então, aqui vocês estão vendo novamente a prancha, tá? O papel aqui está preso, olha, a gente prende o papel. Prendemos aqui o papel, tá? E usamos a punção para furar o papel para fazer a escrita em braille. Eu vou tentar aqui fazer uma ampliação aqui. A Cela Braille, estou aqui com uma assistente de luxo, tá? E ela vai mostrar ponto lá, vamos ver. 1, 2, 3. Na outra coluna, pontos 4, 5 e 6. Se nós tirarmos e deixarmos só o ponto 1, só o ponto 1, você olha para a célula, tem só o ponto 1. Só o ponto 1, você tem a letra A, o ponto 1 e 2, nós temos a letra B. Eu vou encerrar aqui. O ideal seria que nós pudéssemos trabalhar pelo menos a primeira linha Braille, que é de A até J. Mas o nosso papel aqui seria fazer a alusão do dia do Sistema Braille, o Dia Internacional. Eu vou passar a palavra para a professora Edicleia, para dar continuidade. E a gente deixou o gostinho, né? Para abril, nós fazemos uma oficina sobre o Sistema Braille, claro, se vocês quiserem, se vocês acharem pertinente. Mas aí a gente pode fazer uma oficina completa sobre o Sistema Braille. Hoje foi só para dar um gostinho e mostrar a possibilidade. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção de todos e vou passar a palavra para a professora Edicleia. Professora Edicleia, a palavra está para a senhora. Obrigada, companheiro Hélio. Boa ideia. Quem sabe no próximo encontro nós podemos, né, só direcionar uma oficina. O companheiro Hélio, sempre no último final do mês, nós temos também uma feira que é chamada COLEP, que é um colegiado de Lions, que se encontra sempre no último domingo do mês, na altura da praia, do Leme, no calçadão de Copacabana, onde nós temos uma oficina permanente, onde o companheiro Hélio oferece para os transeuntes, para quem se interesse, a primeira aulinha do Braille, as pessoas saem lendo, saem escrevendo as primeiras palavrinhas, e também orientação e mobilidade. Esse trabalho já até foi apresentado numa revista lá em Sudeste. Quem sabe vocês vêm ao Rio e na última domingo de cada mês vocês vão encontrar uma oficina à beira da praia. Companheira Edicleia? Sim, companheira Elaine.
É só para lhe informar que o presidente da comissão já se encontra presente, o companheiro Baldo também, que é um dos integrantes da diretoria, e o companheiro... Nós vamos fazer assim, companheira Elane, vamos passar ao próximo palestrante, eles fazem as honras de encerramento do evento, os nossos companheiros, né? Você fez a honra de iniciar e os companheiros fazem a honra de encerramento. Eu vou passar, então, no professor biólogo Cristiano Silveira para que possa apresentar, né, a sua comunicação, a sua palestra de hoje. Boa noite, gente. Vou começar me descrevendo para o Hélio e para os nossos ouvintes com deficiência visual. Eu sou um homem branco, de 47 anos, cabelo escuro, castanho escuro, estou usando uma camisa xadrez azul, e atrás de mim tem uma parede com quadros. Estou muito feliz de estar aqui hoje, convite da professora Edicleia, que acompanha o nosso trabalho, acompanha o trabalho da Aliança Rara do Rio de Janeiro, a ARAR, e já tinha feito esse convite em outra oportunidade, não foi possível naquela época, então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, ainda mais por estar dividindo o dia aqui das doenças raras com o dia do Braille. Aprendi muito com o Hélio, estou muito agradecido pela aula que ele nos deu hoje, muito didático, fiquei fascinado e reconheço a minha ignorância, né, em relação ao Braille, fico até certo ponto envergonhado, né, por isso, e acho que devo aparecer lá na próxima oficina que ele der para aprender um pouco mais. Fiquei pensando aqui, fazendo uma reflexão enquanto ele falava de um livro que eu estou lendo, inclusive, do Humberto Eco, A Memória Vegetal, em que ele reúne aqui o livro, reúne uma série de conferências dele sobre o gosto que ele tem pelos livros, né? O Humberto Eco é um escritor italiano muito famoso e que tem também tinha também, né, falecido ele, uma das maiores bibliotecas particulares, né? Ele é um amante, assim, um bibliófilo, um amante dos livros, e uma reflexão que ele faz logo nessa primeira conferência é sobre de como era a nossa vida, né, antes, né, dos livros impressos. É claro que já havia a escrita lá já desde a escrita cuneiforme, escrita em barro, mas depois isso foi levado a outra dimensão quando Gutenberg imprimiu a Bíblia de Gutenberg no século XV, e a partir daí a gente tem o livro, né? E como era, e é engraçado as preocupações que haviam à época, né, de que essa nova tecnologia do livro iria acabar com a nossa memória. Imagina, que a gente não ia mais precisar se forçar a guardar informações, porque essas informações estão guardadas lá no livro, no tal do perigoso livro, e a gente poderia perder. Imagina, né, hoje muitas das nossas memórias, né, estão nos livros e nos fazem, né, ter contato inclusive com esse passado que de outra forma nós não teríamos, né? Então no século XV lá, passamos aqui a ter os livros e depois Braille então nos oportuniza a todos, né, ter essa chance. E que maravilha, né, porque uma pessoa analfabeta aqui, né, sem nenhum juízo de valor, a gente tem muitos problemas na educação brasileira, e um grande número ainda de analfabetos. Que problema é você não acessar a leitura, né? Aqueles problemas práticos, óbvios do dia a dia, mas também a solidão, né, de ser uma pessoa que não sabe ler ou não consegue ler no seu idioma, que eu chamo, né? Não sei se estou chamando corretamente o idioma Braille. Mas, entrando então na minha parte, né, eu estou aqui para falar do Dia Mundial das Doenças Raras, né, a data do 29 de fevereiro, que é uma data rara no calendário, só acontece de 4 em 4 anos, foi escolhida para ser o Dia Mundial das Doenças Raras. Obviamente que quando não há o dia 29, né, ou não há os anos bissextos, a gente comemora no último dia do mês de fevereiro. Então, esse ano, por exemplo,
o Dia Mundial das Doenças Raras vai ser no dia 28 de fevereiro. E o que se comemora nesse dia, né? Se comemora comemorar, né? Lembrar junto da luta dessas pessoas que têm doenças pouco prevalentes, né? Doenças que ocorrem aí a cada 100 mil habitantes, 65 ou menos pessoas têm essas condições, né? É um número bem reduzido de pessoas, ao ponto da gente ter doenças raras que acontecem em algumas centenas de pessoas no mundo, algumas dezenas de pessoas, e às vezes até em uma única pessoa, né? Imagina que coisa difícil, né? Você ter uma condição que só acontece em você e em todo mundo, mas nós temos hoje, então, entre 6 e 8 mil doenças raras descritas pela ciência, né? Elas são reunidas em algumas bases de dados, algumas já têm a sua explicação genética, né, definida, ou metabólica, ou enfim. 80% dessas doenças têm causa genética, mas nem todas elas são genéticas. Algumas doenças raras são inclusive, doenças infecciosas. Por exemplo, a síndrome da microcefalia por Zika, por exemplo, foi um evento, né? Um evento, felizmente, né, que teve um surto, né, vamos dizer assim, e depois não teve mais aquele número assustador de casos, e as pessoas, então, que nasceram naquele surto, as crianças que nasceram naquele surto, têm a microcefalia por Zika vírus, é uma doença rara, né, mas é uma doença infecciosa, não é uma doença genética, né. Só para dar um exemplo aqui de que também doenças não genéticas podem ser. A maioria afeta as pessoas desde de nascimento, porque são genéticas, então a maioria das pessoas vivendo com doenças raras hoje, a maioria absoluta, são de crianças ou jovens, né? Infelizmente, porque a maioria delas morre antes de chegar à vida adulta. Isso é uma realidade triste de se falar, mas a gente precisa também encará-la, né? E muito em função da falta de tratamento, né? Mais de 95% dessas doenças não tem nenhuma terapia para elas. Parte porque não há o interesse de se desenvolver tratamentos para um número tão reduzido de pessoas, parte porque não há incentivos públicos a esse tipo de pesquisa, e dificuldades também, né, de se estudar números tão reduzidos de pessoas. Por exemplo, fazer um ensaio clínico para uma droga que tem um número reduzido de pessoas. Para você provar a eficácia, segurança de uma droga, você tem que testá-la num número razoável de pessoas para provar aquela eficiência, né? Então, são desafios que a gente tem. Em parte, esse problema começou a ser enfrentado, trabalhado, com a criação de uma lei nos Estados Unidos chamada Orphan Drug Act, né? Ou seja, a lei das drogas órfãs, né? O regulamento das drogas órfãs, que pretendia justamente fazer com que houvesse um incentivo para os laboratórios, para os governos desenvolverem pesquisa e medicamentos, né, os chamados medicamentos órfãos, para essas pessoas. Aqui no Brasil também a gente tem, a partir da década de... No início dos anos 2000, né, essa discussão, traz-se esse tema aqui para o Brasil, em 2016, se eu não me engano, a gente tem a Política Nacional de Doenças Raras, a Portaria 199 do Ministério da Saúde, que cria, então, uma política de atenção para essas pessoas. Esse é o estado atual, então, hoje no Brasil, das doenças raras. O atendimento das doenças raras deve ser feito em centros de referência, né, habilitados para tal pelo Ministério da Saúde. Há um número ainda reduzidíssimo desses centros, né? Alguns desses centros, por exemplo, aqui no caso do Rio de Janeiro, né, há a habilitação de um centro para ser o nosso centro de referência de doenças raras no Rio de Janeiro, mas ele funciona num hospital
que só atende o público infantil, pediátrico. Não temos, então, um centro de referência habilitado para atendimento de adultos. E há, né, pessoas com doenças raras adultas aqui no Rio de Janeiro. Então, que tem que procurar atenção no SUS ou na rede privada, em centros que não são especializados. A maioria fornece, como eu falei, né, grandes desafios, né, porque são terapias, a maioria das vezes, multidisciplinares, o paciente tem que ser visto por pneumologistas, por especialistas, enfim, por geneticistas, por terapeutas ocupacionais, enfim, uma série, enfermagem, profissionais de enfermagem, profissionais, a EdClea, né, por exemplo, na educação, né, tem que receber uma educação especial, então, os terapeutas ocupacionais e os pedagogos têm um papel muito importante na inclusão dessas pessoas, enfim. Então, é um trabalho trabalhoso, né? É um trabalho dispendioso, é um trabalho demorado, é um trabalho que exige especialização, é aquilo que a gente chama no SUS de alta complexidade. E então, traz grandes desafios, né? A gente também percebe que na atenção primária, né, a gente conhece pouco as doenças raras, e isso cria problemas enormes para os pacientes, de atendimentos inadequados, errados, equivocados, que colocam a vida deles, inclusive, em risco, e também a falta de um encaminhamento adequado dessas pessoas para o atendimento especializado. E, como eu falei também, há aquelas pessoas que não têm um tratamento, por exemplo, medicamentoso, ou um tratamento mais específico, vamos dizer assim, e que daí entram em cuidados que são cuidados de manutenção, claro, da vida e de qualidade de vida, mas que não têm aí a pretensão, por exemplo, de mudar prognóstico, por exemplo, ou trazer a cura, por exemplo, dessas doenças. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui que a gente está falando para apresentar um pouquinho da associação que eu faço parte. Não me apresentei aqui pessoalmente, eu sou biólogo de formação, né, e sou pai de um menino, um rapaz, com 17 anos, com fibrose cística, uma doença genética que afeta principalmente o sistema respiratório e digestivo. Nós temos cerca de 6 mil pessoas no Brasil com essa doença, 300, um pouco mais de 300 aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro nós temos a Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, é um nome grande, é um nome antigo da fibrose cística, né, porque essas crianças, então, tinham um muco viscidoso, um muco pegajoso, um muco mais espesso do que o normal, né, e isso se acumula nas suas vias respiratórias. Todos nós temos secreções, né, nos nossos pulmões que promovem a limpeza dos pulmões, né, trazem a sujeira lá de baixo para cima das vias respiratórias para a gente expulsá-las, né, aquela poeira que a gente respira, a gente todo dia, as nossas secreções, que todos nós temos, trazem para cima e a gente se livra delas, né, das impurezas que respiramos. As pessoas com fibrose cística, infelizmente, têm uma secreção que, em vez de fazer essa promoção, ela se acumula no pulmão, ela se prende ao pulmão, obstrui o pulmão, e a gente tem uma perda progressiva, né, de capacidade respiratória. Isso também acontece no pâncreas, então a gente tem uma dificuldade também no sistema digestório, que leva a dificuldade de absorção de alguns tipos de alimentos, né? Então, é uma doença desafiadora, que tem um tratamento multidisciplinar, como eu falei, é um tratamento que, em média, toma 3 horas das famílias, né, para aderir a esse tratamento, mas que, com o tratamento adequado, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, as pessoas têm uma vida muito próxima do normal. Ainda não tem uma vida tão normal ainda, porque as tecnologias em saúde já estão disponíveis em outros países, mas ainda não chegaram ao nosso país. Assim que isso for possível, acho que a gente vai ter uma transformação no cenário da fibrose cística que a gente está aguardando ansiosamente. Então, acho que
outra coisa que a gente deve falar aqui nessa live, aproveitar para falar, é que a gente tem grande dificuldade, então, de trazer essas inovações de terapias para o nosso país ainda, né? Há todo um sistema, né, e é ótimo que exista, tá? Não faço nenhuma crítica aqui, por exemplo, a avaliação na nossa agência de vigilância sanitária. É importantíssimo que a gente tenha as drogas sendo avaliadas pela nossa Anvisa. Mas a partir do momento que ela é registrada na Anvisa, ela ainda passa por outros processos de avaliação de custo-efetividade, né? E muitas vezes se dá muita atenção à variável custo e menos à variável efetividade, e a gente tem aí problemas para incluir esses tratamentos ao nosso Sistema Único de Saúde, ao nosso SUS. Então, é uma coisa que a gente precisa enfrentar, porque senão a gente fica distante da realidade dos outros países, né? A gente fica aí 10, 15, 20 anos de distância, de diferença entre o que é oferecido lá fora e o que chega até aos nossos pacientes aqui, e com consequências para a saúde deles. Tá? Outra coisa que eu acho importante destacar aqui, né, é que muitas das pessoas com doenças raras também têm deficiência, são claramente pessoas com deficiência, porque as suas doenças levam a, por exemplo, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência de locomoção, uma deficiência mental e outras, né? E outras não têm tão claramente essa questão da deficiência, né? Elas são pessoas com doenças raras, mas não com deficiência. E essa inclusão das doenças raras nos benefícios que a comunidade com deficiência recebe, enfim, acessa, ainda é uma coisa em construção, e a gente acha mais do que justo, né? É uma doença, por exemplo, como a fibrose cística, que a pessoa muitas vezes acaba, na progressão da doença, oxigênio dependente, com grandes dificuldades de mobilidade, com aquele cilindro de oxigênio carregando de lá para cá, com muita dificuldade, né, para fazer todas as atividades diárias, não é considerada hoje uma pessoa com deficiência, não acessa uma série de benefícios, não tem direito a vagas especiais, não tem direito a comprar um carro com isenção de imposto, não tem vaga no estacionamento para pessoa com deficiência, enfim. Então, isso é uma coisa que eu acho que ainda vale a gente discutir e equacionar, né, bastante. Outra questão que nos trouxe bastante preocupação no passado, aproveitando a professora Edicléia aqui, não posso deixar de falar, é essa mudança aí, né, de paradigma da educação, né, para as pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, numa espécie de volta aí, né, à educação especializada. E eu quero fazer aqui uma grande explicação aqui, de que eu acho que sim, havia problemas na nossa educação, na inclusão, né, na fórmula que a gente adotou de inclusão, acreditando que só por estar em lei, todas as pessoas seriam automaticamente aceitas, e a inclusão se daria em qualquer escola, de qualquer forma, e todos estariam integrados, o que também é uma utopia. A utopia serve para fazer a gente se movimentar nesse sentido, mas também criou grandes tensionamentos, e, infelizmente, foi adotada de forma a ser uma espécie de oposição à educação especializada, e eu acho que isso foi um grande desastre, né, porque desconheceu, né, as necessidades de também ter a educação especializada. Só que daí a resposta a isso, né, a esses problemas, foi quase que voltar, então, ao modelo anterior e, sim, prever escolas especializadas, a institucionalização da pessoa com deficiência, né? E isso, de novo, também está criando problemas com a forma que foi adotado, porque já está servindo para aquelas escolas que já não faziam muito esforço para adotar a inclusão, de usar isso como, olha, mudou agora, você pode colocar seu filho aí numa escola especial, né? Então, a gente aqui não tem essa estrutura, e não quer ter, e não vai ter, então você, por favor, a porta é serventia da casa, que essa é a única resposta para essa família. Isso intensificou muito a partir dessa mudança, e a gente precisa estar muito atento, né?
Eu estou aqui fazendo essa provocação porque eu sei que é claro que o papel das instituições especializadas, aqui eu cito só como exemplo, né, o Instituto Benjamin Constant, que já tem aí, foi fundado em 1854, se eu não me engano, né, no século XIX ainda, né, tempos aí, e tem um trabalho fantástico, assim, e isso não pode ser descontinuado ou sofrer desfinanciamento ou ter qualquer tipo de problema, tem que continuar acontecendo. E a inclusão, ganhar forças com isso, ganhar espaço com isso, e não uma espécie de concorrência aí. E quando a gente volta de novo a essa discussão, parece que ela volta meio errada, assim, né? Meio enviesada, criando aí problemas. Então, eram essas as provocações que eu queria fazer, a gente, lembrando, assim, também, né, que a associação que eu faço parte, faz parte também de um grupo maior de associações, que é a Aliança Rara do Rio de Janeiro, que reúne, então, outras associações de doenças raras aqui, e que a gente procura, então, sempre abarcar esses temas que são comuns a todos, né? Não adiantava eu vir aqui falar só de fibrose cística, seria perder essa oportunidade de estar falando como as doenças raras estão incluídas aí, né, no mundo das deficiências, no mundo da saúde pública, no mundo da educação, e acho que é isso que vale a pena a gente discutir aí nessas datas, como eu disse, né, comemorativas, né, comemorar, pensar junto, lembrar junto, nos provocar e tentar avançar sempre na construção aí, dar atenção a essas pessoas. Obrigado. Agradeço, professor Cristiano, pela sua apresentação. E é muito interessante que tanto a palestra do Hélio como a palestra do Cristiano trazem os pontos relativos aos direitos, né? E os dois tocaram muito essencial, um direito essencial, o direito à educação. O direito à educação, pessoas cegas têm direito ao aprendizado, né? Tem o aprendizado da escrita, do processo de escrita e de leitura, que vai ser por meio dos artefatos voltados para o Braille, que também o Hélio colocou. Por outro lado, o Cristiano trouxe o que ele chamou de provocação sobre a questão da inclusão, né? E ficarmos atentos para que forma de inclusão, não é? Porque, às vezes, o processo de inclusão é um processo tão autoritário que acaba excluindo direitos. Como o professor Hélio também apontou, quem sabe ensinar o Braille? Né? Nós, quando observamos, nós não vemos, nossa, eu não aprendi isso na escola. Né? O Braille ele é ensinado por professores, né? Ele tem todo um processo de combinatória, aí a gente pode até deixar um dia só para que o Hélio possa apresentar o Braille, a escrita, o sistema, né, numeral, os sistemas, né? Vamos imaginar uma equação química, né? Que tem até o símbolo por meio do Braille. É um direito do céu, né? Isso não é exclusão. E, para isso, nós vamos precisar de professores especializados na escola. Então, nós não podemos, como foi apontado, né, desmontar a educação especial, né? Até porque a educação especial não é opositora à educação, ela é uma modalidade de apoio aos direitos, né, aos direitos educacionais. Cristiano já esteve em debates onde eu apresento, e a companheira Elane, o companheiro Hélio esteve conosco no Congresso Internacional sobre classe hospitalar e atendimento domiciliar. Algumas pessoas com quadros mais graves de condições raras não podem sair de casa, ou por procedimentos imunológicos, ou por perdas, né? Perdas desmineralizantes, enfim, estão em casa. Quantos brasileiros estão, nesse momento, em casa sem acesso a esses professores? Isso não é exclusão, eu costumo dizer que é o ponto máximo da inclusão.
é a gente poder levar a escola, nós podemos levar a escola para onde essas crianças, esses jovens se encontram. Então, as necessidades são muitas. E nós temos uma lei, né, diretriz e base da educação, muito boa. Capítulo 5º, ele fala justamente dessa harmonia, né, da educação especial poder ser oferecida numa classe comum, num sistema de apoio, da sala de recursos, com o mediador, que também precisa ser um profissional especializado. Atualmente, a gente tem visto todas as pessoas podem atuar como mediador. As classes, escolas bilíngues para surdos e as instituições que, muitas vezes, no embate, que eu chamo dos fui-inclusivistas, as instituições filantrópicas consagradas no Brasil, como as APAES e as Pestalozzi, que tanto fizeram e fazem pelo processo de inclusão. Quantas pessoas com deficiência intelectual hoje assumem postos de liderança e foram acompanhados no interior das APAES. O presidente do Instituto Benjamin Constant é uma pessoa cega que estudou até o final do fundamental no Instituto Benjamin Constant. Temos surdos agora, mestres, doutores, que estudaram também em escola especializada. Então, esse ponto que o Cristiano trouxe, né, não é também o tema básico, mas a gente pode abrir só para discutir a questão da educação, e acho que nós, leões, onde nós estamos, nós temos a importância de estarmos acompanhando localmente. Nós temos leões, eu vou passar agora para os leões falarem um pouco, temos leões de diversas partes aí do país, de vários estados. A gente tem a companheira Ilha lá de Roraima, que sempre nos acompanha, nós temos companheiros de São Paulo, temos, enfim, Pará. Então, gostaria de passar um pouco a palavra para os companheiros. E depois, se tivermos companheiros surdos, nós temos o intérprete, que pode fazer a interpretação para a língua, né? Eu gostaria muito, se tivermos, acho que temos um companheiro surdo que possa também se expressar, porque nós temos um intérprete para garantir a sua participação plena, né, nesse momento, que é um prazer muito grande, companheiro Marcelo, tê-lo conosco. Eu vou passar, então, para os nossos convidados e depois, ao final, os companheiros André e Ubaldo encerram conosco a sessão. Eu vou passar agora para o nosso companheiro Ubaldo para as suas considerações e a seguir o nosso presidente. Liga o microfone, companheiro. Boa noite a todos. Agradeço a companheira Edicleia. Eu saúdo a governadora Vera Mota, no nome de quem eu cumprimento todos dessa reunião. Nós somos do Grupo de Trabalho de Atividades Leonísticas BR, onde nós mantemos uma comissão denominada Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiências, Idosos e outras vulnerabilidades. E nós agradecemos muito a governadora Vera Mota por disponibilizar a sua assessoria para nos abrilhantar com essa palestra, a qual onde tivemos a oportunidade de ter uma verdadeira aula com os palestrantes, né? E o qual agradecemos também. Eu solicito à governadora Vera Mota que nos auxilie mensalmente com um evento semelhante a esse, porque a nossa comissão tem como por objetivo um evento mensal, trazendo assuntos referentes ao assunto de nossa comissão, né? Como eu falei, o nome da comissão é Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiências, Idosos e outras vulnerabilidades. Ela é presidida pelo nosso grande companheiro André Bastos, que é Dão, né? A companheira Elaine também é diretora, faz parte, também tem deficiência visual. Eu também faço parte como representante de idosos, né?
Eu já estou com 73 anos, então eu sou idosa, então faço parte também. E agora também com a parte de deficiente visual, porque eu estou com uma catarata aqui e ela praticamente está me tomando todo o olho esquerdo. E eu estou em tratamento, mas com essa questão de Covid aí está difícil. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Tá? Então, fica aqui o nosso agradecimento, e principalmente a companheira Edicleia, né, que é a ponte, né, entre a comissão e a governadoria. Tá? Então, a governadoria do LC1 está de parabéns por sua brilhante assessoria. E esperamos contar, companheira Edicleia, mensalmente com uma palestra nesse naipe, né, através do grupo de trabalho Atividades Leonísticas BR, a palestra pode ser difundida para todo o Brasil, porque, como pode ser visto aqui, nós temos companheiros de Florianópolis, companheiros de Belém. Então, o Distrito LC1 pode usar a sua assessoria para difundir, através do grupo de trabalho Atividades Leonísticas BR, esse brilhante trabalho que merece ser dado a conhecer a todo o Brasil. Tá bom? Então, encerro aqui a minha fala, renovando e enfatizando o meu agradecimento a todos. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Baldo. E aí, a nossa companheira Edicleia já está aí com a função de resolver esse problema. Tá bom, Edicleia? Já está nas suas mãos. Sim, você marca, porque... Mãos de todos, todas as mãos unidas. Agradeço a atenção e pronta a resposta. Nada, querido. Olha, antes que eu me esqueça, companheira Edicleia, porque já era para falar isso antes, lembrando que no dia 21 de março, nós temos o Dia Internacional da Síndrome de Down, né? E nós não podemos... A gente já tem até a agenda, né? Que vai ser aquela surpresa, né, Elaine? Vamos preparar, né? Uma grande... Né? Um grande encontro. A gente não pode esquecer, né, André? Né, André? A nossa homenagem ao nosso presidente. Companheira André, a fala é sua agora, companheiro André Bastos. Companheiro na rádio, né? Tudo bem, então, agora, ó. Vou te falar agora. Olha só. A questão do dia 21 de março, estaremos comemorando o Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos comemorar virtual por enquanto. A diretoria do Norte, eu como presidente também, quero avisar de antemão a participação de todos vocês, dando apoio, tá? Para colocar certas demandas dentro da atividade leonísticas. Então é o seguinte, o que vai ser feito daí? Vai ser uma programação bonita, vai ser uma caminhada Down, vai ser uma programação no ar livre, vai ser uma roda de conversa ao ar livre, vai ser dinâmicas, vai ser participante de todos os elencos, em cada projeto que eu faço parte com o presidente. Um projeto, eu sou o diretor de marketing, contando histórias. Esse, da Norte, sou o presidente. Como se dirigir da Norte, eu, em nome deles, como presidente da Norte, eu coloco diante de vocês a participação de dar apoio para eles. Apoio no sentido a participar junto com o pessoal online. Não vai ser presencial esse ano, vai ser como nós estamos aqui, online. Porque vai ter uma caminhada na praça, com a luz ligada em toda a praça, como se fosse na praça. Vai ter a atração cultural
um local livre que possa colocar as pessoas com deficiência Down para interagir entre eles na participação e nas atividades de o ar livre, para com que possa seguir na programação. O que vocês acham disso daí? O Nivaldo? O companheiro André está relatando atividades que ele irá desenvolver em outras entidades do qual ele participa lá em Belém do Pará, como o Dão Norte, do qual ele é presidente. Então, essas atividades que ele relatou, eles vão fazer presencialmente lá em Belém do Pará. Agora, aqui vai ser realizado o evento que a companhia de Cleia e a companhia Elane estão organizando no dia, uma reunião igual a essa, tá, companheiro André? Então, nós teremos dois tipos de comemoração. Um virtual aqui nessa reunião e outros presenciais aí em Belém, nas entidades que você participa em Belém, tá? Inclusive, além de ter o companheiro Leão do Lions Clube Belém Batista Campos, e também assessor de Olimpíadas Especiais do Distrito LA6, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos chegar nesse ponto agora, pode falar agora nesse ponto? Isso, tá bom. Olha Vamos só. devolver a palavra para a companheira de Cleia. O companheiro André, companheiro André já vai passar. Pode falar, companheira Vera, companheiro André já vai passar agora, imediatamente, ele já começa o planejamento dele. Então, não é, companheira Elane? Ele fala conosco várias vezes no WhatsApp e ele vai montando e vai como é que está o andamento. Ele já está, né, companheiro Baldo? Você já está já imaginando esse grande encontro de março, que, sem dúvida, a agenda vai ser comemorativa à Síndrome de Down. Então, estamos aí a postos, tá, companheiro André? É o nosso presidente. Obrigado por tudo, amiga. Para estarmos construindo o nosso próximo encontro aí juntos, que eu sei também que vai ser maravilhoso, né? É o seguinte, companheira Cleia, olha só, pessoal, é o seguinte, ó. Eu queria saber com vocês, eu já falei com o Baldo se posso reunir a diretoria executiva em reunião conjunta com essa. Poderíamos passar a pauta, Cleia, por favor, para eles? Reunião conjunta com essa comemorativa do Brani. Reunião conjunta, eu tinha falado com o Baldo, para poder a gente colocar a diretoria executiva agora. Companheiro André, esse assunto a gente trata em mensagem reservada da diretoria da comissão. Tá? Então, a gente vai agendar essa, tá bom? Ele vai ter conjunta. Certo. Então, eu acho que nós podemos devolver a palavra à companheira de Cleia para ela continue com a condução dos trabalhos. Continue, Cleia, por favor. Bom, já são 20 horas, né? E quase, né? 20 e 30, 1h30, né? De encontro. Passou rápido, né? Passou muito bom. Cada um, né, pôde se colocar, as palestras muito boas, bem elucidativas, né? Num clima de diálogos, de trocas. Então, agradeço imensamente, em nome da assessoria, da minha assessoria, da assessoria do Hélio, a participação de todos. E, para encerrar agora as palavras da nossa governadora do Distrito EDC1, companheira Vera Mota. Bem, companheiros, fiquei, assim, maravilhada com tudo que eu vi aqui hoje. E já saímos aqui com compromisso de um novo encontro, como pediu o companheiro Baldo, que a gente faça um encontro a cada mês, vamos ver dentro da medida do possível, da agenda dos nossos companheiros, e, se Deus quiser, conseguiremos. Obrigada aos palestrantes, o professor Cristiano, ao nosso companheiro Hélio. Edicleia, você sempre essa pessoa maravilhosa, organizando esses eventos que agrada a todos, e nos engrandece o nosso conhecimento, né? A gente vai cada vez mais aprendendo. E a gente está sempre aprendendo. A gente nunca sabe tudo.
a gente está sempre aprendendo. E, graças a Deus, nós temos esses nossos companheiros que fazem desses eventos uma verdadeira aula. Obrigada a todos os participantes, a todos vocês que nos prestigiaram aqui hoje. Tivemos companheiros aí de fora, como a Iria, a Viviane, a Jaque, lá de São Paulo, e vários outros, que agora eu não estou olhando aqui a listagem, mas tivemos vários outros companheiros e pessoas que fora de Lions também. Obrigada a todos e fiquem com Deus e se cuidem, né? Porque a gente precisa um do outro. Um beijo e boa noite. Boa noite. Boa noite, Vaneira. Boa noite. Boa noite. Até mais. Siga. Obrigada, Davi. Obrigada. Jadson. Companheira Vera, minha governadora, beijão. Elaine. Companheira de Clé, continue. Elaine, Boa noite, companheiros queridos.